Personalidades como Ronaldinho Gaúcho, Michael Jackson, Abraham Lincoln, Elvis Presley, Arnold Schwarzenegger, todas elas têm algo bastante em comum. Além de serem pessoas bastante famosas e ricas, claro, todas essas pessoas, elas foram ou são extremamente talentosas. Goste você ou não do que elas fizeram, nós precisamos concordar com este fato. Elas eram extremamente talentosas. Só a título de exemplo, se você gosta de futebol como eu, Ronaldinho Gaúcho, além do show que dava em campo, ele ainda é o único jogador da história a ter vencido Liga dos Campeões, Libertadores, Copa do Mundo e ainda ser eleito o melhor do mundo. Arnold Schwarzenegger, além de ter vencido 7 vezes o Mr. Olympia, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, ele ainda conseguiu o feito de ser um ator bastante bem sucedido. Provavelmente você já deve ter visto algum filme dele, como Exterminador do Futuro, além de ter sido governador da Califórnia por 2 anos recentemente. Bom, o fato é que, por mais talentosas que essas pessoas foram, a verdade é que em nenhum momento Michael Jackson, Ronaldinho Gaúcho, Arnold Schwarzenegger, eles projetaram e pensaram seus talentos e seus dons para a glória de Deus. E como nos responde a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Da mesma forma, Deus concedeu a mim e a você dons e talentos, e Ele quer que nós os usemos de maneira adequada. Por isso, o texto que nós abordaremos essa noite, ele nos responderá uma pergunta essencial que eu e você como cristãos devemos fazer. Por que Deus nos concedeu dons espirituais? Por que Deus nos concedeu dons espirituais? O texto dessa noite nos apresenta 3 respostas a essa pergunta, e eu te convido a ler comigo no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12. Verso 3 ao verso 8. Romanos, capítulo 12. Verso 13 em diante. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Roma foi uma das maiores capitais de um dos maiores impérios que este mundo já viu, o Império Romano. E assim como uma grande capital proporciona diversas oportunidades, eu morei 2 anos em São Paulo, capital, e lá você tem simplesmente tudo para fazer coisas, para fazer coisas muito boas ou coisas muito ruins. Roma oferecia a mesma coisa aos cristãos que moravam lá, e talvez esse seja o motivo por que Paulo escreve a carta aos Romanos de uma forma extremamente teológica. Se você já leu Romanos, você vai ver que ela trata de assuntos fundamentais da vida cristã, como justificação pela fé, santificação, adoção e assim por diante. E Paulo divide a sua carta à igreja de Roma em 2 grandes partes.
Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele trata de assuntos teológicos, justificação pela fé, santificação, adoção, reconciliação. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, ele começa a aplicar estes conceitos. Porque para Paulo era muito lógico, olha, se você estudou teologia, se você conhece mais o Senhor, quanto mais você conhece o Senhor, mais isso implica na tua vida cristã, mais mudanças práticas isso apresenta. E é claro, após fazer isso, um dos assuntos mais importantes que ele começa a tratar logo no capítulo 12 é sobre os dons que o Senhor nos concedeu. Após nós sermos regenerados, fazer parte de uma nova família, agora o Senhor nos insere numa nova família e nós temos aqui responsabilidades e dons. E por que o Senhor nos concedeu estes dons? Bom, a primeira resposta que o apóstolo nos apresenta no verso 3, Paulo passa a nos mostrar que Deus nos concedeu dons espirituais, em primeiro lugar, para nós usá-los com humildade. Para nós usá-los com humildade. Olhe comigo o verso 3, como ele começa afirmando, ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Após Paulo ele reiterar a sua autoridade como apóstolo pela afirmação que ele diz, porque pela graça que me foi dada, ou seja, a graça dada a ele como apóstolo para falar isso, ele começa a dizer que eu e você não devemos ter um pensamento exagerado de nós mesmos. Ou seja, o que ele está nos mostrando é, olha, você pode ser muito bom no que você faz, você deve ser, mas não pense além do que convém. Sabe, talvez você conheça uma pessoa que se acha. Sabe, aquela pessoa que está sempre se gabando dos seus feitos e parece que é muito bom. Bom, Paulo está falando para essas pessoas. E que fique claro que pode ser eu e que pode ser você por vezes. Paulo está dizendo, olha, nós não devemos pensar além do que convém, mas nossos dons e habilidades devem ser usados com humildade. Mas sabe, talvez você conheça uma pessoa que é justamente o oposto disso. Sabe, uma pessoa que olha para si mesma e diz, olha, eu não sei porque eu vim ao mundo, não tenho utilidade, tudo que eu faço sempre dá errado. Uma pessoa que sempre está com a autoestima baixa. Bom, Paulo também está falando para essas pessoas. Pois se de um lado nós temos pessoas que têm um pensamento exagerado delas mesmas, do outro lado nós temos pessoas que nem pensam o que convém. E elas menosprezam os dons e as habilidades que Deus deu a elas, dizendo que elas não servem para nada. E é para esses dois tipos de pessoas, em dois extremos diferentes, que pode ser eu e você por vezes, que Paulo está nos chamando a atenção para algo que essas pessoas têm em comum. Essas duas pessoas, em dois opostos diferentes, ambas têm uma crise de identidade. E elas precisam se lembrar, biblicamente, quem elas são aos olhos de Deus. E por isso é importante, eu te lembro aqui rapidamente da história da criação e de quem eu e você somos aos olhos de Deus. Bom, diferente do que já contaram pra gente na escola, de que eu e você somos animais racionais, quando nós olhamos para a história da criação em Gênesis 1, 2 e 3, nós vemos que Deus colocou eu e você numa posição especial em toda a criação. Nós somos diferentes. Nós estamos muito acima de todas as outras criaturas que Ele criou. Mas nós estamos muito abaixo de Deus. E por que nós podemos afirmar isso? Por quatro afirmações, por quatro descrições que nós encontramos em Gênesis. Quando você começa, a primeira delas, quando você começa a ler Gênesis 1, nós podemos encontrar uma exclusividade no relato da criação do homem. Sabe, se você ler Gênesis 1 com atenção, você vai ver que Deus ele está seguindo um padrão na criação do homem. Ele diz, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja isso. E disse Deus, haja aquilo. Deus está seguindo esse padrão. Quando ele chega para criar o homem, ele reúne com solene conselho da Trindade. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O solene conselho da Trindade não reuniu para criar o cachorro. O solene conselho da Trindade não reuniu para criar o mar, as árvores, o gato. Mas o solene conselho da Trindade reuniu para criar eu e você.
E essa primeira característica que coloca eu e você numa posição especial em toda a criação. A segunda afirmação que nós temos é que o homem, entenda que homem como humanidade, é o único que tem um duplo relato na criação. Sabe, quando eu era pequeno, eu lia Gênesis 1, e aí depois eu lia Gênesis 2, e eu parava e pensava, deu um bug aqui, né? Acho que errou. Porque se você chega no fim do capítulo de Gênesis 1, você vê que Deus fala que criou o homem. E aí você começa a ler Gênesis 2, você começa a ver que fala de novo que criou o homem, criou a mulher, e começa a especificar as coisas. Mas veja, não foi um erro. O que Deus passa a fazer no primeiro capítulo é mostrar a história geral da criação e apresentar a criação do homem. E aí no capítulo 2 ele diz assim, agora vamos focar na parte que realmente interessa. Como se ele desse um zoom. E aí ele começa a detalhar como ele criou o homem e a mulher. Ele não faz isso com o cachorro. Ele não faz isso com o cavalo. Ele faz isso apenas com o homem. A terceira característica que nós temos que nos mostra que eu e você estamos numa classe especial em toda a criação, é o fato de que somente homens, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou eu e você, Ele imprimiu em nós características dele, que Ele não imprimiu no resto da criação. E o quarto elemento que nós temos que nos coloca numa posição especial é que Deus ele cria agora homem e cria mulher com características diferentes, imprime características diferentes e junta eles para que juntos eles reflitam completamente a imagem de Deus. Deus coloca característica de domínio e de liderança no homem e coloca a característica de auxiliadora na mulher, e que fique claro, né, diferente de todos os discursos que tentam desconstruir a imagem de família, característica de auxiliadora é uma característica de Deus, né? Deus é chamado de auxiliador do seu povo, a raiz da palavra que aparece em Gênesis é a mesma que aparece nos Salmos. O Espírito Santo é chamado de auxiliador no Novo Testamento, de forma que essa característica especial ele só confere para as mulheres. Homens não têm, mas ele confere às mulheres. E aí ele cria o casamento para que juntos, essas duas pessoas com características diferentes, elas reflitam plenamente a imagem de Deus. Bom, mas nós precisamos lembrar de Gênesis 3. Gênesis 3 nos passa a mostrar que agora o pecado ele entra no mundo e ele quebra essa imagem. Ele quebra esse espelho. E agora, homens usam a característica de domínio e de liderança para se sobrepor e para oprimir as mulheres. E vice-versa, acontecem mulheres tentando tomar a posição de homens. Você percebe o estrago que o pecado faz no mundo. E eu e você só podemos ter essa imagem nós só podemos ter essa imagem começar a ser restaurada em nós através de Cristo. Através de Cristo. E é isso que Paulo explicou para os romanos do capítulo 1 ao capítulo 11. Somente através de Cristo, eu e você podemos ter essa imagem restaurada. E agora, a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, Ele nos insere em uma nova família e nos concede esses dons espirituais para que nós venhamos usá-los com humildade. Tá? Então, é importante eu e você sabermos disso, quem nós somos, a imagem de Deus, para nós até usarmos isso em aconselhamento. Sabe, eu e você somos chamados para nos aconselharmos mutuamente como igreja. E quando você conversar com uma pessoa que talvez se ache, né, que talvez esteja com uma imagem distorcida dela, que esteja se gabando pelos seus feitos, você pode chegar para ela e dizer, olha meu querido, realmente você é muito bom no que faz, parabéns, mas dá uma segurada porque você não é Deus. Você é imagem e semelhança de Deus, mas você está muito abaixo de Deus. Mas sabe, se você encontrar uma outra pessoa que talvez esteja menosprezando os dons que ela tem e olha para ela não vê utilidade, você pode chegar para ela e mostrar, olha, você é imagem e semelhança de Deus. Deus te colocou numa posição especial em toda a criação. Você não é como toda a criação. Você percebe? E por isso, através disso, eu e você devemos aprender a usar os nossos dons com humildade. Agora Paulo passa a nos mostrar no verso 4 e no verso 5, que Deus nos concedeu dons espirituais não apenas para usá-los com humildade, mas também para refletir a unidade e a diversidade de Deus. Olhe comigo o verso 4 e o verso 5. Ele diz assim:
Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu li recentemente um artigo na qual o Filipão tentava explicar, né, o vexame, a vergonha do 7-1 na Copa de 2014. Eu achei muito interessante várias coisas que ele falou. É claro, ele reconheceu que a seleção já não vinha de uma sequência muito boa, né? Havia passado pelo Chile nas oitavas nos pênaltis. O time, né, não estava tão bom assim quanto estava em 2002, mas para ele, uma coisa que foi fundamental e que causou a derrota foi a falta de união que o time estava. Ele disse que uns dias antes do jogo havia acontecido uma briga no vestiário com diversos jogadores e para ele aquilo afetou muito o desempenho do time em campo. Claro, ele reconhece que houve erros técnicos e táticos, mas para ele isso foi fundamental. E veja, no futebol as coisas funcionam assim. Você tem espaço para ter pessoas mais talentosas, atacantes que aparecem mais e fazem mais gols, mas uma pessoa só não leva o time nas costas. Para um time jogar bem, para o time ganhar, precisa haver coletividade, unidade. O que Paulo está nos mostrando aqui é algo muito similar. Ele está mostrando que eu e você, como igreja, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E há espaço para pessoas aparecerem mais pelas suas funções, mas para que a igreja venha funcionar bem, ela deve funcionar como um corpo. E claro, a figura que Paulo está usando aqui é uma figura muito boa, a figura do corpo, né? Porque o nosso corpo é justamente assim, né? Ele apresenta diferentes membros. Há membros que aparecem mais e que nós usamos mais, como as nossas mãos. Você usa ela frequentemente para várias coisas. E há partes do nosso corpo da qual nós nem pensamos no nosso dia que existe, né? Ponta do dedão do pé. Está ali, mas você, né, nem percebe muito mais. Acorda 6 horas da manhã e dá uma bica na quina da cama. Aí você olha, tá ali, né? Doeu, ela existe. O que Paulo está nos mostrando é que eu e você fazemos parte de um corpo. E eu e você, como membros, temos a nossa responsabilidade em nos envolvermos de forma que esse corpo funcione como uma unidade. E é muito interessante o que Paulo está usando, porque essa figura do corpo humano não é uma figura usada apenas por Paulo para explicar conceitos da sociedade. Por exemplo, Paulo está escrevendo para os cristãos de Roma. Roma era um polo intelectual, né? Lá havia muitas pessoas que tinham diversos conhecimentos, e é claro que Paulo, inteligente como ele era, sabia por que ele está fazendo essa analogia. Porque outros filósofos, como por exemplo Platão, também usou a figura do corpo humano para explicar a relação da sociedade. Mas olha o que Platão dizia. Platão dizia basicamente isso. Olha, a sociedade também funciona como um corpo. Mas assim, a maioria das pessoas, elas são a parte baixa do corpo. A maioria das pessoas usam a parte baixa do corpo para prazer e tudo mais, e essa é a grande maioria da sociedade. Existe um segundo tipo de pessoas que ele ilustra com o tronco do corpo, que é os braços, que ele usa o exemplo de, por exemplo, soldados, remadores. Já é uma classe um pouco mais interessante, porque eles usam a sua força para proteger a sociedade, mas também não é tudo, né? Porque a parte top, né, filé mignon do corpo, é a cabeça. Porque na cabeça é onde há o cérebro e é onde nós pensamos. E para Platão existia pouquíssimas pessoas no mundo que fazem uso do seu cérebro e da sua cabeça. E essas pessoas que usam o cérebro e a cabeça deviam dominar sobre as outras que usam daqui para baixo. E por isso a escravidão era justificada. Por isso eles justificavam a escravidão. Claro, já que você não usa a tua cabeça muito bem, então você vai servir quem usa para que eles venham pensar e desenvolver uma sociedade melhor. Mas veja que interessante. Paulo está usando a mesma figura aqui do corpo. Mas ele diz no verso 5, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo. Na igreja, meu amigo, não é eu e não é você que é a cabeça. A cabeça aqui é Cristo. Aqui não há espaço para estrela, aqui não há espaço para pessoas ganhar proeminência, porque o único cabeça aqui é Cristo. É Cristo. E o que Paulo está nos mostrando é que
eu e você devemos saber e entender que, como um corpo, nós devemos, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo personalidades diferentes, mesmo tendo funções diferentes, nós devemos trabalhar em conjunto para que, com unidade, nós venhamos refletir o Senhor. E aqui eu quero te mostrar como nós podemos fazer isso. Sabe, como nós podemos refletir essa unidade que nós temos como corpo? Uma das funções, uma das maneiras muito boas e eficientes são as programações da igreja. Eu não sei qual é o conceito que você pensa sobre programações que tem além do culto de domingo à noite, mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas veem isso como uma perca de tempo. Não tem muito o que fazer no sábado de noite, então vou para a igreja. Ou entre para a igreja e assistir Netflix, vou assistir Netflix. Nenhum problema com assistir Netflix, acho muito bom e interessante, mas há momentos mais adequados, porque quando nós temos programações na igreja, há uma oportunidade única de nós refletirmos essa unidade. Diferentes pessoas reunidas, com diferentes personalidades, juntas, refletindo o Senhor, assim como a Trindade, juntas, reflete o Senhor. E veja, nós temos a semana que vem uma oportunidade única de fazer isso. Congresso. Oportunidade única. Assim, é uma oportunidade exclusiva que nós temos no ano de nós encontrarmos o corpo de Cristo, estarmos reunidos como o corpo de Cristo, para juntos nós refletirmos essa unidade do Senhor. E cristão que assim não vê vantagem nisso, ou não gosta de se envolver, é muito estranho. É muito estranho. Porque crente que não gosta de estar com o seu corpo, é estranho. Corta a tua mão fora e deixa ela fora do teu corpo, vê o que vai acontecer. Se você é um membro do corpo de Cristo, você só funciona no corpo. No corpo. E no corpo é aqui. É aqui. Portanto, como nós temos pensado nossos dons em comunidade? Em comunidade. Bom, talvez você esteja pensando, beleza, eu entendi, né? O Senhor me concedeu dons espirituais para me usá-los com humildade. O Senhor me concedeu dons espirituais para que eu reflita a unidade e a diversidade do Senhor, mas eu ainda estou meio perdido em qual é o meu dom. Qual que é a minha função aqui na igreja? O que eu faço aqui? Bom, Paulo agora passa a nos apresentar, do verso 6 ao verso 8, uma lista com 7 dons. E aqui eu tenho certeza absoluta que se você é um membro do corpo de Cristo, se você foi transformado pelo Senhor, você tem um ou mais destes dons. Você tem um ou mais destes dons. E Paulo passa a nos mostrar agora que Deus nos concedeu então dons espirituais, não apenas para nós usá-los com humildade, não apenas para nós refletir a unidade e a diversidade de Deus, mas para nós servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Olhe comigo a descrição desses 7 dons que ele apresenta do verso 6 ao verso 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. Que contribui com liberalidade. Que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Bom, Paulo passa a apresentar essa lista de dons. E a primeira coisa que eu quero te lembrar é que dom é um dom, né? A palavra dom já significa presente. Você não compra, você não adquire por alguma coisa que você tem, você recebe. Dom é um presente. Agora, todos os dons que são descritos e que são dados a eu e você, como cristãos, temos a responsabilidade de aprimorá-los, de desenvolvê-los. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor concedeu 10 para um, 5 para um, né? Um para outro. O que eles fizeram? O 10 dobrou, o 5 dobrou e o 1 enterrou. Então, é basicamente isso. O Senhor deu dons a mim e a você, mas eu e você temos a responsabilidade de desenvolvê-los, de aprimorá-los. E o primeiro dom dessa lista que Paulo passa a mostrar é um dom excelente, que é o dom da profecia. É o dom da profecia, ele diz:
Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Bom, este dom ele sempre esteve presente entre a igreja. Nós podemos ver no Antigo Testamento Deus levantando profetas. E o dom de profecia ele se refere à habilidade que o Senhor deu de transmitir a palavra dele. Então, no Antigo Testamento, ele falava diretamente com os profetas e eles entregavam a mensagem do Senhor. No Novo Testamento, ainda havia profetas. Porque imagina, Paulo escrevendo aqui as cartas, né? As cartas não estavam todas escritas ainda. Tinha 12 apóstolos para pregar em um monte de igreja num continente que estava crescendo o cristianismo de uma forma gigantesca. Você acha que tinha pregador todo domingo de noite para toda a igreja? É óbvio que não. É claro que Deus tinha que levantar profetas. Mas nós, reformados, entendemos que conforme a igreja foi crescendo, o cânon foi fechado, as escrituras ficaram prontas, Deus encerrou esta forma de revelação. De forma que hoje um profeta é todo aquele que entrega a palavra do Senhor. E bom, se você tem esse dom, você vai desejar pregar as escrituras, você vai desejar falar a palavra do Senhor, não importa o quão tímido que você seja, isso vai acontecer e Deus vai te capacitar para desenvolver este dom. Agora, existem 3 pilares fundamentais, e aqui eu quero te mostrar, caso você já faz isso, ou você tem desejo de fazer um dia, de ser um profeta, eu quero te mostrar 3 pilares fundamentais que um profeta precisa desenvolver. Porque o dom de profecia é um presente, mas você precisa aprimorá-lo de alguma forma. Bom, o primeiro deles, se você quer falar a palavra do Senhor, se você quer ser um profeta, entregar as escrituras, seja isso de qualquer forma aqui no púlpito, no domingo de noite, em algum outro evento que nós temos, o primeiro pilar que você vai ter que desenvolver é a oratória. Esse aqui é o princípio mais básico, né? Envolve os conceitos mais básicos de falar em público, porque se você já falou em público alguma vez, seja num trabalho na escola ou numa apresentação da empresa, você sabe que não é natural assim, você dominar o nervosismo e falar para as pessoas. Não é, né? Então, você precisa treinar, ler bons livros e analisar até mesmo oradores que falam em público e ver como eles fazem. E treinar, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, olha, eu não gosto muito de me ouvir e tal. Aí eu fico pensando, porra, aí a igreja tem que ouvir o cara 30 minutos. Né? Então, não faça isso. Né? Se você tem esse dom, treine. É treino. Né? É treino. O primeiro pilar de um profeta, ele precisa desenvolver a sua oratória. Bom, o segundo pilar é o conhecimento bíblico. Um profeta ele não vem aqui para falar qualquer outra coisa a não ser as escrituras. E por isso ele precisa conhecer as escrituras e estudá-la. E precisa conhecer num nível mais que as outras pessoas, é óbvio, porque ele vai ter que comunicá-la. E o terceiro pilar, e o mais difícil, e é isso que distingue um profeta de qualquer outro palestrante que nós temos. Um profeta, ele precisa ser um exemplo de vida. Ele precisa pregar o que vive. Um profeta precisa pregar. E essa é a parte difícil. Essa é a parte mais difícil. Porque dominar nervosismo você domina. Você treina e você chega lá. Conhecimento bíblico você chega. Você estuda e você aprende. Agora, caráter, exemplo de vida, isso não vem do dia para a noite. Isso é algo que o Senhor precisa fazer. Então, caso você conheça uma pessoa que deseja, que diz ter esse dom, ou que tem, você pode encorajá-la nesse sentido. Olha, estude oratória, estude a Bíblia e seja um exemplo de vida, com a graça do Senhor. Bom, o próximo dom apresentado por Paulo, com certeza é o dom mais amplo de todos. E eu tenho certeza que todos nós, pelo menos, temos este dom, que é o dom do ministério. Olha, ele diz assim no verso 6. No verso 7, sim ministério, dediquemo-nos ao ministério. Bom, a palavra ministério, ela não comunica muito, né? Na nossa tradução no português, ministério, às vezes hoje, principalmente hoje, né? Se fala ministério do louvor, ministério disso, daquilo, parece até ser uma coisa assim bonitinha e tal. Mas ministério aqui é uma palavra que pode ser traduzida literalmente como serviço prático, ou prestar serviço prático. Isso é ministério. Então você pode chegar para mim e dizer assim, falar em público não é para mim. Né? Não adianta, nunca vou pregar e tal. Mas assim, numa programação,
eu gosto de cozinhar. Eu gosto de me envolver na cozinha. Não, eu gosto de ajudar na limpeza. Não, eu gosto de estar cuidando e tal das crianças. Serviço prático. Não, eu gosto de participar do louvor. Tocar, cantar. Beleza? Serviço prático. Todos nós aqui, eu tenho certeza que podemos servir o corpo de Cristo com algum serviço prático. O que não dá é para não fazer nada. O que não dá é não fazer nada. A igreja não é uma empresa de consumismo. Que você vem aqui no domingo da noite, consome o produto, vai embora e está tudo bem. Não. A igreja é um corpo. E quem está falando isso não é eu, é o próprio Paulo. E um corpo exige envolvimento de todos os membros. Portanto, se você tem este dom de serviço prático, e eu tenho certeza que você tem, você também pode aprimorá-lo de alguma forma. Se você disser, olha, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, beleza, dá para aprimorar, dá para estudar um método se você toca, dá para pegar o instrumento não só no dia que vai cantar no domingo, dá para treinar técnica vocal. Se você gosta de cozinhar, dá para estudar outras formas de fazer um tempero diferente, cozinhar um negócio diferente, bom e tal. Dá para aprimorar esse dom. E é nossa responsabilidade usar os meios que nós temos para nós aprimorar este dom. Se você tem, faça-o. Para a glória de Deus. Bom, o terceiro dom apresentado por Paulo é o dom do ensino. Ele diz, ainda no verso 7, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Bom, este é um dom diferente do de profecia. E geralmente quem tem o dom de profeta tem o dom do ensino, mas quem tem o dom do ensino não necessariamente tem o dom do profeta. Porque você pode chegar para mim e dizer assim, eu gosto de dar EBD, eu gosto de dar aula para as crianças, de dar aula para os jovens e tal, mas pregar não é para mim. Beleza, dons diferentes. E o que Paulo está nos mostrando é que quem tem esse dom, ele também pode aprimorá-lo. É claro, ele diz, quem ensina, esmere-se no fazê-lo. E aqui, se você tem este dom de ensino, gosta de comunicar conhecimento da palavra do Senhor, e aqui se aplica a todas as áreas da vida cristã, desde crianças, jovens, adolescentes, velhos, né, grupo de estudos, independentemente. Se você tem esse dom, não tem muito jeito, né? Tem que estudar. Porque como você vai comunicar algo que você não sabe? Né? Então, se você tem esse dom do ensino, você precisa estudar e não tem muito jeito. É isso mesmo, é investir em bons livros, em bons autores, e diversos meios, né? Hoje, assim, estudar tá muito fácil, né? Não estuda se não quer, porque tem o YouTube, tem a internet, que é muito melhor do que muitas faculdades por aí. Então, se você tem esse dom, aprimore-o para a glória do Senhor. Bom, o quarto dom apresentado por Paulo é um dom chamado de exortação. Exortação. Ele diz no verso 8, o que exorta, faça-o com dedicação. Bom, o que é esse dom de exortação? Né? A tradução desse verso pode ser o que conforta com encorajamento. Bom, é fato que todos nós somos chamados por Deus para encorajar uns aos outros como igreja, mas existem algumas situações mais delicadas, né, mais difíceis, que precisam de uma palavra mais dura, de uma palavra mais séria. E para isso Deus concedeu este dom de exortação a algumas pessoas para fazê-lo. E eu creio que aqui vocês têm um excelente exemplo disso, que é o pastor Marcos. Né? Porque vocês já devem saber, se já passaram por alguma situação, que quando precisa falar, ele fala. Né? Então isso é muito bom, é um dom de exortação, né? E que é necessário na igreja para mantê-la pura e saudável. Bom, o próximo dom apresentado por Paulo tem a ver com dinheiro. Ele diz, ainda no verso 8, o que contribui com liberalidade. Bom, primeiramente, eu quero te lembrar aqui que como corpo, como membros, eu e você temos uma responsabilidade de sustentar este corpo, né? Financeiramente.
Principalmente quando você faz profissão de fé e você professa a tua fé em Cristo, você passa a fazer parte de uma nova família e você agora tem responsabilidades nessa nova família. Né? Porque toda família tem regras. Né? Lá em casa, né? Sim, sujou, lavou, louça. Né? Não tem. Na tua casa tem outras regras. Tem família, por exemplo, que não gosta que entra com o tênis sujo e tal. Beleza, é uma regra, cada família com as suas regras. E aqui também tem regras, porque aqui é uma família. E as regras são escritas nas Escrituras, como o Evangelho. E uma das responsabilidades que eu e você temos como membro são financeiras. Manter a igreja, porque nós temos gastos, né? Tem que pagar a luz, tem que fazer todas essas coisas. E por isso, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, eu e você devemos assumir essas responsabilidades como corpo de Cristo. Não é uma opção. Não é uma opção e nem é um dever no sentido de peso, porque é um privilégio, como membro, você poder ajudar o corpo. Agora, o que Paulo está nos mostrando que esse dom, que existem algumas pessoas que Deus deu mais dinheiro do que outras. E aí você pode chegar para mim e dizer assim, olha, pregar não é para mim, não gosto. Ensinar também não, muito tímido e tal, não gosto muito de estudar e tal. Né? Serviço prático, consigo ajudar em alguma coisa, mas não muito, mas sim, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Bom, e se você tem esse dom, o que Paulo está falando aqui é que contribui com liberalidade, que ele está dizendo, olha, não hesite em fazê-lo. Não hesite em fazê-lo, porque o dinheiro, como Cristo já fala, é tentador. É tentador. Não é curioso que Jesus fala mais de dinheiro do que do céu no Novo Testamento? Não é curioso que Jesus, o único elemento nas Escrituras que Jesus chama de Senhor, chama de mamon e personifica, é o dinheiro? É claro, porque o dinheiro é tentador. E o que Paulo está falando, olha, quem tem esse dom vai ser sempre tentado a não contribuir. Então você diz assim, olha, você pode ser que nunca vai ser um missionário. Não vou ir para missões, beleza, mas você pode ajudar um missionário. Mas você pode ajudar uma pessoa que está envolvida no reino. Você pode ajudar de alguma outra forma financeiramente. E é isso que Paulo está falando, olha, se você tem esse dom, faça com liberalidade. Com liberalidade. Paulo ainda apresenta agora um penúltimo dom, que está relacionado diretamente à liderança da igreja. A liderança da igreja. Ele nos diz no verso 8, no fim do verso 8, que preside com diligência. Bom, este penúltimo dom, ele nos mostra agora que algumas pessoas, Deus dotou elas com a capacidade de liderar. E é claro, aqui este dom ele se refere primeiramente à junta diaconal da nossa igreja e ao nosso conselho, e é claro, secundariamente, às outras lideranças que nós temos. Lideranças das sociedades internas, lideranças de pequenos grupos e aí por diante. E se você tem esse dom, se você está inserido em alguma dessas lideranças, esse dom aqui se refere a você. O que Paulo está nos falando é que quem tem este dom deve governar com zelo. Com zelo. O que Paulo está nos mostrando é que pessoas que são chamadas a liderar, são chamadas a estar à frente, elas são chamadas primeiramente a ser exemplos. Assim como o profeta, pessoas que são líderes, elas precisam ser exemplos de vida. Assim, não dá, né? Não dá. Liderança que não comparece aos trabalhos da igreja, não dá para ser líder. Porque como você vai guiar a igreja se você mesmo não dá exemplo? Né? Pessoa que tem vida financeira extremamente bagunçada, assim, é difícil liderar. Porque como você vai guiar o povo de Cristo se você mesmo não tem controle sobre as suas finanças? Né? É isso que Paulo está nos mostrando. Quem governa com zelo. Com zelo, porque assim, você está guiando um rebanho. Isso é muito sério. Porque o Senhor te entrega essas pessoas na tua mão e diz, ó, cuida do meu rebanho. Ele é o pastor maior. E ele só nos confere a oportunidade de poder guiar o povo que é dele. Que é dele. Então, se você tem este dom de liderança, governe com zelo. Com zelo. Porque é isso que o Senhor exige dos líderes. Bom, e o último dom dessa lista é um dom relacionado agora a serviços práticos também, mas mais voltado para a obra com as pessoas mais necessitadas. Ele diz
Quem exerce misericórdia com alegria. Com alegria. Bom, o que Paulo está nos mostrando é que este dom de misericórdia ele deve ser exercido com alegria. Esse dom aqui de misericórdia está relacionado principalmente ao trabalho que pessoas fazem com pessoas mais necessitadas, né? Pessoas no hospital, pessoas que precisam de alguma ajuda, de alguma forma. E é claro, o que ele está nos mostrando aqui é que esse dom não deve ser exercido de maneira superficial ou sem vontade, né? É muito interessante que Calvino fala sobre isso, eu quero ler na íntegra o que ele fala. Ele diz assim, abre aspas, nenhuma outra coisa confere maior consolo aos enfermos ou àqueles que de algum outro modo estão aflitos do que ver homens assisti-lo com prontidão e alegria. Observar tristeza no rosto daqueles que prestam tal assistência faz os beneficiados sentirem-se eles mesmos desprezados. Fecha aspas. Porque é isso mesmo. Né? Porque se você tem esse dom aí, você chega no hospital para fazer uma oração, né? E aí pessoas que têm esse dom precisam lidar com pessoas que às vezes não estão numa situação muito agradável. A pessoa está mal cheirosa, a pessoa está numa situação que não é esteticamente muito bonita. E aí o que Paulo está nos mostrando, olha, se você tem esse dom, faça com alegria. Porque imagina, você chega no hospital para orar para a pessoa, aí você dá aquela olhada, já faz uma cara meio feia. Imagina como é que a pessoa vai se sentir. Então o que Paulo está falando, olha, se você tem esse dom de prestar serviços práticos às pessoas necessitadas, faça com alegria. Porque se é para sair de casa para nem fazer com alegria, nem faça, nem saia. Porque é o que nós precisamos fazer. Se você tem esse dom de misericórdia, exerça-o com alegria, com prontidão de coração. Portanto, irmãos, qual é o teu dom? Qual é o teu dom? Ou os teus dons? E como você tem o desenvolvido? Como você tem o desenvolvido? Talvez você possa estar um pouco desanimado, não tenha exercido tanto o teu dom. Mas o texto dessa noite nos mostra que Deus nos concedeu dons espirituais para ser usados aqui, no corpo de Cristo. Se eu te encorajo nessa noite a nós vencermos o desânimo, a nós vencermos as dificuldades e nós usarmos o nosso dom como membros do corpo de Cristo para a sua glória. Para a sua glória. Então lembre-se, o Senhor nos concedeu dons espirituais por 3 razões. A primeira delas, para nós usarmos com humildade. Faça uso dos seus dons com humildade. Deus não te concedeu dons para você ser estrela, porque o único estrela aqui é Cristo. Segundo, use os teus dons espirituais para refletir a unidade e a diversidade que nós vemos em Deus. E por último, use os teus dons para servir ao próximo, para servir uns aos outros. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra e te agradecemos por ela nos apontar o caminho. E nós queremos te louvar por o Senhor ter nos conquistado naquela cruz, ter morrido por nós e ter nos concedido o privilégio de fazer parte de uma nova família, Deus. E nós queremos, como parte dessa nova família, Deus, te servir melhor. E nós rogamos a Tua ajuda para isso. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu dons, nos deu talentos, nos deu oportunidade de poder servir a Ti, a servir aos nossos irmãos. E nós pedimos que o Senhor nos dê ânimo, nos dê força, nos dê entendimento para que nós venhamos desenvolver essas habilidades que o Senhor nos concedeu. Para que o Teu nome seja glorificado através de nossa vida, para que nós venhamos nos alegrar no Senhor dia após dia, e que nós venhamos anelar, Senhor, cada vez mais desenvolver estes dons aqui no corpo de Cristo. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.